Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um texto das Sagradas Escrituras para a sua edificação espiritual e para fortalecer a sua fé, lá do Evangelho de Marcos, do capítulo 5, versículo 21, que relata a história da filha de Jairo e também a cura de uma mulher enferma. O texto diz que Jesus, exercendo seu ministério ali às margens do mar, na praia, uma grande multidão afluiu e se aproximou dele um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, que se prostrou aos seus pés e rogava-lhe pedindo que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha estava quase à beira da morte. E ele queria que Jesus pusesse as suas mãos e curasse. E Jesus, imediatamente atendendo o pedido de Jairo, se dirigiu em direção à sua casa. Mas a multidão o acompanhou. E era muita gente que queria, estar ali com Jesus, presente e, ao mesmo tempo, tocar nele. Então, os discípulos fizeram um cordão de isolamento, mas mesmo assim a multidão apertava. E veio uma mulher que ouviu falar de Jesus, e ela era uma mulher que tinha um fluxo de sangue que já há 12 anos padecia dessa enfermidade e já havia despendido tudo com os médicos sem nada aproveitar, cada vez mais indo de mal a pior, como relata o texto sagrado. E ela pensou consigo mesma: se ao menos eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E ela, por detrás, rompendo o cordão de isolamento dos discípulos, tocou na orla do manto de Jesus, no meio daquela multidão, daquele alvoroço. Jesus parou, e ficou olhando em volta e perguntou: quem me tocou? Os discípulos protestaram e disseram: Senhor, a multidão te aperta, tu perguntas quem me tocou? Jesus: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. E aí a mulher, toda trêmula e temendo, se aproximou de Jesus, se prostrou aos seus pés e lhe relatou, contando toda a verdade. E Jesus olhou para ela e disse: filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste mal. E, dando continuidade, enquanto Jesus estava conversando com a mulher, chegou algumas pessoas da casa do principal da sinagoga, de Jairo, dizendo: olha, não incomodes o mestre, porque a tua filha já está morta. Mas Jesus, ouvindo aquilo, disse a Jairo: não temas, crê somente. E Jesus continuou indo em direção à casa de Jairo e a multidão aí indo com ele. Mas quando chegou na casa de Jairo, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina, e entrando na casa, Jesus viu aquele alvoroço, as pessoas chorando e pranteando, e Jesus olhou: por que esse alvoroço? Por que vocês estão chorando? A menina não morreu, ela apenas dorme. E as pessoas estavam ali, que já tinham constatado a morte da menina, riam-se de Jesus. E aí Jesus, pegou o pai e a mãe da menina, entrou no quarto com aqueles que foram com ele, e ele prontamente é, falou em aramaico, ordenando a menina, dizendo: Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. E a menina imediatamente levantou-se e andava, e os que estavam ali ficaram admirados e pasmos. E Jesus falou com o pai e a mãe da menina: não contes a ninguém, mas alimente ela, dê comida, porque ela está fraca. E isso foi um espanto ali, mas a maior lição que nós tiramos, ou podemos tirar, desses dois relatos sagrados, é que, em primeiro lugar, tudo o que você, o que eu, o que todos nós precisamos é da presença de Jesus nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa família. Ele é a solução, ele é a resposta, ele é a luz que nós precisamos. Ele é aquele que tem poder para mudar circunstâncias, para mudar decretos, para operar sinais e milagres. Ele tem poder para salvar, para transformar e para curar nossas enfermidades. Jairo recorreu a Jesus, mas veja a atitude de Jairo. Enquanto muitos da sua caixa religiosa, dos fariseus e dos saduceus, eram orgulhosos e criticavam Jesus o tempo todo, Jairo, ele creu em Jesus. E ele foi ao encontro de Jesus no momento que ele mais precisou na vida dele. Ele recorreu a Jesus, e quando ele se aproxima de Jesus, ao ar livre, sendo uma pessoa conhecida porque era um dos principais da sinagoga, ele se prostra aos pés de Jesus, e roga a Jesus que o socorra, que ajude ele. Então se humilhou. E essa deve ser nossa atitude. Não seja orgulhoso, não importa a religião que você tem,
tá? Mas exerça a sua fé, coloque em prática. Se você está aflito, angustiado, necessitado, atribulado, está sofrendo, recorra a Jesus, se humilhe. Faça como Jairo, um dos principais da sinagoga, se prostrou aos pés dele e pediu socorro, e pediu, né, a ajuda do Senhor, né, clamou ao Senhor, e o Senhor prontamente atendeu. Jesus está pronto, de braços abertos para você, de mão estendida, para te ajudar e te socorrer. Então, peça para Ele auxílio, né, peça a Deus a força, peça a Deus a coragem, peça ao Senhor a fé, para que você possa vencer esse momento difícil que você está passando. E aqui você vê que enquanto Jesus está atendendo o pedido de Jairo, está indo à sua casa, ao encontro, né, de uma situação para poder resolver, vem uma mulher e vem ao encontro de Jesus porque ela ouviu falar de Jesus. E ela sabia que Jesus era a solução para o seu sofrimento. 12 anos padecendo de uma enfermidade, mas a fé, né, que não perdeu a esperança. Por isso que a fé ela é fundamental. Não perca a esperança, tenha fé em Deus, porque tudo é possível que crê. E ela vai ao encontro de Jesus e no seu coração ela se propõe: se pelo menos eu tocar na orla do seu manto, eu sei que eu serei curada. Por quê? Porque Ele é santo, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele tem o poder de operar sinais e milagres, porque Ele é Senhor e é Deus no céu e na terra, Ele é o Criador do universo, Ele tem todo o poder. Então ela creu de todo o seu coração, resolveu assim e não pensou duas vezes, foi ao encontro de Jesus e ali ela toca na orla do manto de Jesus e o milagre acontece. E ela recebe a sua graça, recebe o seu milagre e é alvo, né, de um grande poder sobrenatural que alcançou e cessou, estancou aquela sangria, daquela hemorragia que ela tinha há mais de 12 anos. E aí Jesus olha para ela e diz para ela essas palavras depois que toma conhecimento dos fatos, porque ela relata, conta toda a verdade, diz: filha, a tua fé te salvou, ser curada desse mal e vai em paz. Então, você, né, pode ver que o que é que faz a diferença na vida de uma pessoa é a fé, essa palavrinha tão pequena, que é a confiança. A fé que nada mais é do que você crer de todo o seu coração, mesmo sem você ver com os seus olhos humanos, mesmo sem você apalpar com as suas mãos. Mas você tem a certeza dentro de você que assim será e assim se fará, porque você confia e crê num Deus que opera sinais e milagres, num Deus que é real e verdadeiro, num Deus que tem um amor, que se importa conosco e que é o nosso bem. Agora eu preciso crer de todo o meu coração. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. No versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Então é necessário você crer, creia. Jesus mesmo falou, né, tudo é possível que crê. Se você crer no seu coração e não duvidar, assim será e assim se fará. Então vamos orar e colocar a sua vida, a sua família, os seus problemas nas mãos de Deus, porque Ele é poderoso para fazer um milagre, para abençoar o teu lar e a tua família. Concorde comigo nessa oração, porque eu estarei liberando palavras de vida eterna e também intercedendo pela sua vida, pela sua família, para que Deus possa operar um milagre nesse momento difícil que você está vivendo. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos a tua doce presença. E, ó Deus, queremos unir a nossa fé com essa pessoa que está assistindo esse vídeo. E nesse instante, Espírito Santo, ó Deus, toca no seu coração. Pai, ó Deus, que ela sinta a tua presença, ouça a tua voz e seja impactada, ó Pai, com o poder da fé no nome de Jesus. Abençoe esse lar, essa casa, essa família, esse casamento. Abençoe esse filho, esse pai, essa mãe. Abençoe esse trabalhador, ó Pai. Abençoe essa criança, esse jovem, esse adolescente. Deus, faz um milagre, Pai. Cura essa enfermidade. Repreende esse mal, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, faz, ó Pai, um milagre nesse lar, nessa família, nesse relacionamento, ó Pai. Muda essa história, Pai. Restitui, restaura, renova. Pai, eu entrego no teu altar, porque tu és o Deus do sobrenatural, tu és o Deus de milagres, tu és o Deus do impossível. Nós confiamos em Deus, ó Pai. E assim, ó Pai, declaramos a vitória, profetizamos céus abertos, portas abertas, caminhos abertos, ó Deus, caminhos aplanados, ó Pai. Profetizamos, ó Pai, no nome de Jesus, saúde, paz e felicidade, alegria, salvação e vida eterna. Nós abençoamos essa família, no nome poderoso de Jesus, profetizando, ó Pai, o milagre de Deus nessa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente, um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.